todos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa tem por título Evidências da Evolução. É que ao final dela você conheça as evidências que sustentam a teoria da evolução. Então não estamos falando de hipóteses, mas de evidências que sustentam a teoria. A evidência que nós vamos tratar é justamente os fósseis. Antes de mais nada, entender de onde veio essa palavra. Fóssil vem do latim e significa tirado da terra. Eles são nada mais nada menos que vestígios deixados pelos seres que viveram no passado no nosso planeta. E esses vestígios não quer dizer necessariamente o resto do corpo dele lá, os ossos, não. Ele pode ser desde uma pegada, um dente, uma impressão na rocha da pata desse animal que viveu ali, até mesmo as fezes desse animal petrificadas. Animais foram conservados em gelo, restos de organismos petrificados, então uma diversidade de coisas que nós chamamos de fósseis, né? Porque fica muito aquela visão de apenas um esqueleto, não necessariamente. Quando os cientistas têm contato com esses fósseis, eles conseguem, dependendo do tipo de fóssil, ele consegue ver desde o hábito alimentar desses seres, como a gente fala com as fezes que estão petrificadas, até mesmo o tamanho e a forma que eles tiveram. E é graças a esses fósseis que hoje a gente sabe que uma linhagem grande, né, dos dinossauros, os sauros, eles tinham na verdade penas. E por isso mostrou a nossa similaridade também com os galináceos, né? Então, pensem em grandes galinhas habitando o planeta, né? Uma visão mais adequada dos dinossauros. Será que eles cacarejavam? Uma boa pergunta. Então, os fósseis então, vão mostrar uma prova bem forte de que no nosso planeta existiam seres que hoje não habitam mais. E seres que eles eram parecidos com os que existiam hoje. E aí nós temos os dinossauros, temos os mamutes, que já não habitam mais, sendo uma das principais evidências da evolução biológica. E como é que se dá esse processo de fossilização? Por que não é tão simples como parece, né? A gente acha, então a gente vai cavar aqui e vai encontrar um ser. Pense, assim que um animal morre, o que acontece com ele? Você já deve ter se deparado com algum bichinho morto na rua. O que acontece com o tempo? Entra em ação os decompositores, que acabam degradando esse animal. Então, para que a gente tenha um corpo de um ser preservado, é preciso que muitos eventos aconteçam ao mesmo tempo, e aí a gente tem que lembrar que não existiam homens lá para preservar, né? Era a natureza que fazia esses momentos de preservação, para que a gente possa ter acesso a esses seres hoje. E eventos que a gente chama hoje de criação de rochas sedimentares. O que é isso? Você já ficou parado no vento e sentiu a terra batendo no seu rosto? Isso é graças à erosão do solo. Então, o solo está o tempo todo soltando partículas que são levadas pelo vento e batem nas coisas. Então, o animal morria e vinha uma grande quantidade de partículas e começava a cobrir esse animal mais rápido do que a degradação do seu corpo, formando o que a gente chama hoje de rochas sedimentares. São rochas de sedimento. Esses sedimentos compactavam e protegiam os corpos desses animais para a formação. Por isso é muito comum a gente encontrar fósseis em lugares que eram antigos mares, oceanos, né? Que o oceano era maior, atingia maior, porque era mais fácil disso acontecer e do animal ser preservado do que no ambiente terrestre, certo? Então, por isso que não é tão fácil encontrar fósseis. Você não vai sair cavando por aí e encontrar vários deles, e é um grande achado quando nós encontramos. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira evidência. E a gente apresenta hoje também uma forma de calcular o tempo que esses seres existem. Por isso a gente tem hoje uma idade aproximada da Terra, a gente tem hoje uma idade aproximada dos seres que habitavam aqui. Porque existem o decaimento radioativo. O que é isso? É a perda de radioatividade de elementos químicos. Eu vou falar de uma forma bem geral. Você vai poder ter mais aula sobre isso em geografia. Nessa matéria ele vai explicar muito melhor para você o que acontece nesse processo. Mas você tem que entender o seguinte: existe
elementos químicos radioativos que medem a radiação, e eles vão perdendo essa radiação com o passar do tempo. Então, se você encontra determinados elementos químicos ali, um deles é o carbono 14, você consegue ter uma previsão de quando esse elemento foi sendo perdido, e aí você consegue datar, fazer o que a gente chama de datação de carbono, quando aquele animal existiu, certo? É uma área muito legal da geografia. Então, se você tem dúvidas, tem curiosidade sobre isso, recomendo que você procure com o seu professor de geografia, peça informação, como é que funciona a datação do carbono, procure em vídeos no YouTube, eu tenho certeza que você vai encontrar um material muito legal sobre isso também. A próxima evidência que nós temos da evolução são os órgãos vestigiais. O que quer dizer isso? Em vários seres vivos, até existentes hoje, existem órgãos que não têm mais função para esses seres. Em nós, nos seres humanos, um órgão desse é o apêndice. O apêndice nos nossos ancestrais, eles eram muito úteis devido à alimentação, que era uma alimentação mais de grãos. Então, era um ambiente voltado para degradar essas substâncias. Nos nossos ancestrais, o apêndice abrigava vários micro-organismos que auxiliavam na digestão da celulose, e por isso ele era muito útil. Com o tempo, nós passamos a ter uma dieta mais onívora, né? Então, esse órgão ele não dava mais uma vantagem evolutiva para a gente. Então, com o decorrer do tempo, essa estrutura ela não foi perpetuando na nossa geração, vamos dizer assim, ela não era um caráter selecionado, a gente não. Quem tinha um apêndice que era bom, que funcional, e quem não tinha, não fazia diferença devido à mudança da dieta. Então, com isso, ele não tem mais uma utilidade, vamos dizer assim, para a gente. Na verdade, a utilidade que a gente tem hoje para o apêndice é apenas dele fazer mal, a gente tem que operar correndo. Na verdade, quem já teve uma apendicite sabe muito bem como é que é. E resta apenas, então, o que a gente chama de um vestígio de um órgão que já foi importante. Nós podemos encontrar também em algumas cobras vestígios de patas, né? A gente sabe que esses répteis, com o tempo, eles perderam as suas patas. Pense que os ancestrais de uma cobra como um lagarto, que perderam as suas patas. Então, em algumas espécies, elas ainda podem nascer com pequenas patinhas não funcionais ainda, como uma característica dessa modificação ao longo do tempo, certo? O próximo que nós vamos falar é a questão da embriologia comparada. O que isso quer dizer? Embriologia é o estudo da formação a partir do zigoto, de como depois da fecundação vai surgir o ser adulto. Quando a gente compara diversas espécies para ver como foi se dando a evolução, como eles vão sendo formados até formar um indivíduo dentro da barriguinha da mãe, principalmente mamíferos, a gente percebe que há várias etapas muito parecidas. Como você pode ver aí na imagem, nós temos na imagem um peixe, uma salamandra, uma galinha, um cordeiro e um homem. Está em espanhol as palavras, por isso que você pode estar sentindo alguma confusão, né? Então, você percebe as etapas evolutivas na embriologia de cada um deles, como elas são similares. E quanto mais próximos de mamífero, mais similares elas são. Nós mesmos, quando estamos lá sendo formados na barriga da mãe, nós apresentamos fendas branquiais, como os peixes têm, né? Como se fossem as brânquias dos peixes, que para a gente são fechadas formando o tubo auditivo. Então, há várias características durante a embriologia que dão essa percepção de familiaridade entre os seres vivos e que eles teriam evoluído de um mesmo ser. A próxima evidência são evidências moleculares. Moleculares no sentido de lembrar que todos nós, todas as formas de vida que existem no planeta, elas são formadas por um mesmo conjunto que é o DNA e o RNA, que tem as mesmas bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina. No caso do RNA, tem a uracila em vez da timina. Então, são 5 letrinhas que constituem toda a vida. E aí a gente pensa, a gente seguindo o caminho mais simples, que a gente chama de
de navalha de Ockham, que diz que o princípio mais simples é a explicação mais adequada, é muito mais fácil uma coisa ter acontecido uma única vez do que várias vezes. Então é muito mais fácil que você tenha tido um evento que surgiu um ser que utilizava essas mesmas bases, adenina, timina, citosina e guanina, com a variação da uracila, acontecer isso uma vez, isso ser passado ao longo dos outros seres vivos que vieram depois, do que todos os seres vivos ao mesmo tempo escolherem, vamos dizer assim, as mesmas letrinhas para formarem o seu material genético. Então, isso é uma das evidências que sustentam também a evolução, né? Imagina, do nada, todo mundo resolveu escolher as mesmas letras. É muito mais fácil de uma única vez, de uma única escolha, ter gerado todas as outras. Então, essa é uma outra evidência da evolução. Além disso, temos também as proteínas, né, que vão formar apenas 20 tipos de aminoácidos, porque com uma diversidade que existe, apenas esses 20 aminoácidos vão compor os seres vivos. Então, são muitas evidências que sustentam essa definição de que um único ser tenha surgido com essas características e passada para os seus descendentes. Nós temos também as evidências celulares, então saímos do nível molecular para o nível maior celular. Nós temos dois grupos de células que são os procariotos e os eucariotos. Então, por que são tão específicos os tipos de células? Porque não há uma variedade tão grande em células se tivesse sido eventos independentes que surgiram. Porque as células são tão parecidas com as mesmas características. Então, isso também é mais uma evidência da evolução. Novamente, é mais fácil você entender que foi um evento que aconteceu uma vez e passou para os demais, do que vários eventos independentes, várias coincidências independentes. E aí, nesse momento, é importante a gente citar que, ao analisar o DNA dentro da célula, isso permite nós observarmos o quão similar uma espécie é da outra. Por exemplo, nós, os primatas, temos um DNA muito similar. O primata mais próximo da gente, a nível de DNA, é o chimpanzé, que chega a ter praticamente 95% do mesmo DNA, mesmo material genético do que os seres humanos. Então, tudo isso são evidências que vão sustentar cada vez mais a teoria evolutiva. Por fim, nós temos também a característica de órgãos homólogos e análogos. E aí, antes de mais nada, eu tenho que explicar a vocês o que são órgãos homólogos e análogos. Bem, órgãos homólogos são aqueles que evolutivamente tiveram uma mesma história. Então, vou aumentar a figura para que a gente possa entender o que eu quero mostrar aqui. Certo? Olhe bem para essas figuras. A primeira figura acima, nós temos exemplos de órgãos homólogos. Então, eles são órgãos que, apesar de não terem a mesma função obrigatoriamente, aqui nós temos as mãos humanas, né? O braço e a mão humana, aqui humano, a do gato aqui, a da baleia aqui e aqui a do morcego, tá? Todos esses são animais que são mamíferos, como vocês viram lá atrás quando estudaram os reinos, todos são mamíferos. E quando você olha a nadadeira de uma baleia, as asas de um morcego e as mãos e as patas, né, as mãos de um humano e as patas de um gato, a gente encontra a mesma estrutura óssea, apesar de cada uma dessas terem funções e até olhando, né, são diferentes. Mas eles tiveram uma mesma história. Então, quando você vê aqui, você vê as falanges presentes em todos eles, ó, no humano, no do gato. As falanges já são bem grandes aqui na baleia para fazer a nadadeira. E no morcego, cada uma delas vai formar a base para as suas asas. Então, isso nós chamamos de órgãos homólogos, que apesar deles terem características diferentes, fazerem funções diferentes, eles têm uma mesma origem evolutiva, do mesmo grupo de mamíferos. Certo? Diferente do que a gente chama de órgãos análogos. E aqui eu trouxe o exemplo, a asa do morcego e a asa do inseto, né? Que aqui no caso é uma libélula.
Preste atenção, enquanto a asa do morcego a gente consegue ver bem aqui, ó, as falanges, ó, formando as asas dele, então é essa estrutura aqui que a gente está vendo em detalhes, e o morcego é um mamífero, e por isso que ele é um potencial transmissor de doenças para a gente, porque o DNA dele também é muito mais próximo da gente do que, por exemplo, um inseto. As asas dos insetos não apresentam essa estrutura óssea, tá vendo? Elas são bem diferentes. Isso aqui são são pequenas, vamos dizer assim, veinhas por onde passa a hemolinfa, que é o tipo de sangue deles, né? Que não é vermelho como o nosso. Então, são estruturas que não são ósseas. Então, percebam como elas são diferentes. Então, a gente fala que um órgão é análogo quando eles têm a mesma função, mas a origem embriológica é diferente, a origem evolutiva é diferente. No sentido de que, enquanto aqui nós temos uma estrutura óssea, por exemplo, aqui nós não a temos. Eles tiveram origens diferentes. Foram dois eventos que aconteceram em momentos diferentes. E percebam que, pelos terem acontecido em momentos diferentes, apesar de eles terem a mesma função, eles são bem diferentes morfologicamente, né? E isso é mais uma coisa que sustenta a teoria evolutiva. A gente que ver essas percepções e essas comparações entre os seres mais próximos. Nós temos também outras características, outras evidências que não estão listadas aqui, como a adaptação dos seres vivos ao seu ambiente, e aí é o caso da camuflagem, que a gente percebe, por exemplo, o urso polar, ele é totalmente branco, que combina bem com o ambiente que ele vive, dos trópicos, e aí a gente tem a questão da seleção natural agindo lá de Darwin. Nós vamos entrar mais nesses detalhes quando a gente falar do neodarwinismo, que é o próximo vídeo. Tá? Vamos entender essa questão de camuflagem e tudo mais, mas é mais uma forma de sustentar a teoria da evolução. Então, todos esses pontos não são hipóteses, não foram alguma coisa testada, são coisas que a gente observa, são evidências, por isso que a gente chama de evidências e não hipóteses. E por isso a teoria da evolução, ela não pode ser simplesmente dita que é só uma teoria, não é uma coisa simples, né? É algo que tem várias coisas embasando essa teoria. Tudo bem? Chegamos então até o fim do vídeo. Espero que você tenha compreendido todos os aspectos. Percebam cada uma dessas características, deem mais uma procurada. É muito interessante você ver a embriologia comparada dos seres, então deem mais uma pesquisada. Procurem outros órgãos vestigiais, além dos que a gente citou aqui, além do apêndice, além das patas. A gente pode falar que em algumas aves nós também encontramos algo. Seres humanos tem um outro que pode surgir também, então fica aí a curiosidade para vocês procurarem, tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.